As pessoas não querem trabalhar em lugar ruim, cara. Essa é a verdade. Quem trabalha com info não tem equity. Só que tem uma coisa que ninguém tá vendo, que já tá aí há muito tempo, e é legal a gente estar aqui junto, porque você tá muito mais pra um lado, eu tô mais pro outro, que é a galera de info ainda não entendeu a potência de ter um produto físico no ecossistema. Não entendeu. Cachorro com muito dono morre de fome. A gente decidiu que alguém vai ter que ter o voto de Minerva. O que uma empresa tem que se preparar? Que as pessoas são substituíveis, inclusive nós. E eu acho que a grande sacada é fazer as coisas com intencionalidade para você não se arrepender de alguma coisa. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Escala, hoje com uma esfera um pouco diferente. Não tô com o meu fiel escudeiro ao meu lado, o grande Liderri, porque a gente vai fazer algo mais intimista, algo mais focado na visão do empresário, do empreendedor. Para a gente começar esse novo quadro, nada melhor do que trazer um dos caras mais consistentes, um dos empresários mais consistentes do digital, que é o Gabriel Gandon, fundador da LeagueLead. Acho que tu pode já se apresentar pra galera, falar com mais propriedade de ti mesmo, acho que é essencial, cara. Boa. Bom, eu sou o Gabriel Gandon, sou sócio da LeagueLead. A LeagueLead já tá aí no mercado, vai fazer 5 anos agora em janeiro. A gente tem ali 25 mil usuários, assinantes, ativos nos últimos 30 dias, que é o que a gente gosta de contar, que são os ativos, tem muita gente que faz lançamento sazonal e tal, são 7 mil pessoas, um pouco mais de 7 mil pessoas. A LeagueLead, para quem não sabe, é uma plataforma de marketing e vendas voltada para comunicação inteligente. Então, a gente tem alguns canais de comunicação, como a URA, que é a ligação gravada, SMS Shortcode, SMS Flash, e a gente tá plugando alguns outros canais aí também, em breve vai soltar pra galera. Boa demais, cara. E pra gente entender, a LeagueLead, ela nasce em... LeagueLead nasceu em 2020. Boa. E ela soluciona, na verdade, uma dor do mercado digital que outros mercados, como de cobrança, de consignado, de etc., já tinham soluções, né? Há muito tempo, né? Pois é, e por que vocês resolveram fazer isso? Onde que começa a trajetória tua dentro do digital, cara? Cara, é legal essa pergunta porque muita gente acha que ligação não funciona e eu vou pro início de tudo, né? Eu sempre falo, cara, é legal contar como que a LeagueLead nasceu para você entender o porquê que a gente usa a ligação para lançamento, para vender mais no geral, né? A gente... Na época, a Suelen era diretora de receitas de uma escola de PNL lá de Campinas. E eu era o copy dessa estrutura. Também era copy em outros projetos, já de 7, 8 dígitos. Tinha bastante resultado. E aí, no lançamento desse projeto de PNL, a gente capturava muito lead e vinha pouca gente ao vivo ali, né? Para lançamento de um infoproduto. Qual que era a taxa, tu lembra, de comparecimento? 8%, 7%, baixo, sabe? De 100 mil pessoas que se inscreviam. E aí, numa dessas, eu não sei se todo mundo conhece a minha esposa, que é a CEO da LeagueLead, a Suelen. Depois a gente vai falar mais sobre casamento na tua jornada, legal, que é importante também. Ela é uma pessoa inconformada, ainda mais do que eu. E ela não estava satisfeita. A gente não estava satisfeito, mas ela começou a pensar como que a gente poderia aumentar essa taxa de comparecimento. E nos grupos de mastermind ali que ela participava no começo, perguntava, pô, mas o que vocês estão fazendo para mudar a situação? O cara falava, todos eles falavam, fecha o carrinho, abre o relâmpago, vende o que tem que para vender, depois faz o downsell e depois você vai pro próximo. Não tem muito o que fazer, é isso aí. E é o que o mercado fazia, porque era muito fácil ter lead naquela época, né? Sim, pagava muito centavos, barato, né? E aí, quebrando a cabeça ainda, no meio da tarde, minha esposa recebeu uma ligação que era a secretária da pediatra da minha filha. Oi, posso confirmar a consulta da sua filha, né? E, obviamente, a gente ia esquecer se não fosse esse lembrete. E aí veio o gatilho. Putz, a gente precisa ligar para todo mundo, o RSVP, a gente precisa fazer isso aí com a galera. Aí, dentro disso, da estrutura lá da escola de PNL, como ela era diretora de receitas, tinha a URA lá dentro numa etapa que era interessante. Eu vou até contar, já deixar um insight. Boa. A gente usava a isca de e-book. E aí a pessoa baixava um e-book de ansiedade. A pessoa baixava, alguns minutos ela já recebia uma ligação. Pô, aqui é o Michael Ribeiro, eu tô te ligando pra te dar parabéns, que você tá interessado em resolver sua ansiedade. É o seguinte, você acabou de ser escolhido, vai ganhar
uma consultoria gratuita de 30 minutos com o especialista em combate à ansiedade. Isso em que ano? 2020. Nossa, até hoje não tem gente que faz isso. Não faz, cara. E aí colocava esse gatilho para a pessoa digitar no celular para falar com pré-venda. E aí caía no fluxo ali, sabe? E isso já funcionava muito bem. Então ela pegou essa URA e jogou para dentro do lançamento. Só que na época não tinha URA que conseguia, algum discador que conseguia escalar tanto quanto a gente consegue hoje. E principalmente quanto o mercado exige, né? Porque às vezes tem muitos clientes que querem falar com milhares de clientes ao mesmo tempo, de leads ao mesmo tempo, entregue em poucos minutos. Então, na época, o que tinha era aquilo, a gente plugou no lançamento e quase triplicou o faturamento, usando só essa alavanca, que é aumentar o comparecimento para o CPL. URA, para quem ainda não entendeu o que é no decorrer dessa conversa, é um torpedo de voz. Então, é como se eu mandasse um áudio por uma ligação, tá? Então, só para ficar alinhado que ainda poucas pessoas do digital utilizam isso. Mas beleza, vocês utilizaram, deu bom lá. E como que nasce a ideia de empreender com isso? Boa. Eu e a Suane, a gente é casada há 17 anos e na época a gente não estava empreendendo porque a gente estava se recuperando de uma empresa que tinha quebrado feio, assim. A gente estava de alguns anos já estava bem, já estava olhando para empreender de novo, mas ainda não estava seguro de voltar a empreender sozinhos, né? Então a gente estava, vamos dizer aqui, intraempreendendo. E nessa época a gente... Quando a gente descobriu que poderia ser uma oportunidade, na verdade, isso veio da Suane, eu preciso sempre... Você vai ouvir eu falando bastante dela e vou dar o crédito, né? Porque muita gente pensa que fui eu que inventei, mas foi ela. A mulher edifica o homem, né? Tem gente que diz no isso. caso, cara, eu vou te falar que se não fosse ela, talvez a gente não teria tido a League Lead. Então, ela insistiu nisso, deu certo e falou, poxa, tem um negócio muito bom pro mercado. Como eu já era copy, estrategista em alguns lançamentos grandes, eu cheguei no maior, que era o Alan Spadoni, que ele fala de micropigmentação, o cara, na época, né, hoje ele tem indústria, tem tudo, ele sempre foi um gênio, a gente já faturava muito no lançamento dele, e eu cheguei nele, cara, minha esposa criou um negócio de fundo de quintal ali ainda, quero saber se você quer ser o primeiro do Brasil a usar. E ele falou, me mostra o resultado, né? E aí, contra resultado não tem argumentos. Quando ele viu, ele ficou maluco e falou, bora. A gente plugou no lançamento dele, assim, de 3, 4 milhões para o lançamento. Foi uma campanha de 12 milhões, tipo, no geral, né? Onde, usando a URA, se a gente fizer só a alavanca de comparecimento ali, foi para quase 8 milhões, foi um pouco mais de 8 milhões de faturamento. Depois ele, cara, é genial, plugou um reality show em seguida e aí fechou para mais de 12 milhões a campanha. Nossa, bom demais, cara. E aí, beleza, testou o primeiro cliente. A partir de quando vira uma empresa de fato? Cara, aí a gente pensou, pô, uma pessoa conhecida confiou na gente. Será que um estranho também ia confiar? A gente caçou uma pessoa, a gente falou, o primeiro que me responder no Instagram, social selling, isso lá naquela época, né? O primeiro que me responder, eu vou tentar vender para ele. E aí um molecão tava com 1.200 leads, CPL1, tinha acho que 200 pessoas, mais ou menos. Ela chamou ele no Instagram, a pessoa respondeu. E ela conseguiu vender para ele, e no CPL2 ela tinha quase 1.000 pessoas. E aí ele chegou num mastermind grande e falou, gente, vocês precisam conhecer a League Lead. Que na época não tinha nome ainda, você precisa conhecer a Suelen, né? A Suelen na época. E aí o negócio nasceu a partir desses primeiros clientes que a gente começou a atender e surgiu um evento que era do Marcos Paulo com o Marcos Marques. Lá atrás chamava o Digital Explosion. Foi a primeira edição ali, em, acho que 2021 já, tá? E aí dentro desse evento, que não era um mastermind, era uma imersão, a gente preparou de um dia para o outro, assim, na madrugada, o site, a página, o nome, o logo, tudo a gente fez ali de um dia para o outro. Isso era só vocês dois ainda? Eu, a Suelen e um sócio, que era o dono da escola de PNL. Como o negócio nasceu dentro do negócio dele, ele era sócio e a gente comprou a parte dele ali depois do primeiro ano, mas ele foi uma peça importante para nós também. Entendi, cara. E aí...
bom, foi pro Mastermind. Tem algumas coisas que eu quero ir explorando contigo que eu vejo que sempre estão na tua história. Eu te conheço um pouco mais, que é o teu casamento e evento. Sim. Porém, beleza, foi pro Mastermind. Como que vocês começaram a estruturar a empresa? Eu sei que normalmente a galera que trabalha com VoIP, né, que é o caso de vocês, VoIP e telefonia, precisa de uma estrutura boa. Sim, sim. E como que vocês começaram a trilhar esse caminho? A gente começou com poucas pessoas, tanto que eu não iniciei na League Lead, eu era um vendedor externo, eu brinco, né? Porque eu continuei nos outros projetos enquanto a Suelen se dedicou 100% para isso. Porque bateu pandemia, não tinha mais outra coisa. A escola de PNL estava morrendo porque era tudo presencial. O que a gente conseguia fazer era digital, mas logo em seguida também foi desacelerando. O Expert foi desacelerando e ela focou 100% na League Lead. E como eu estava já como copy em alguns projetos grandes, eu comecei a plugar nesses projetos. Em seguida, quando eu ia em evento, como eu já tinha o know-how do mercado, eu ia falando, cara, já testou a League Lead aí e tal? Eu era um vendedor externo, praticamente assim. Então começou ela e mais um, daqui a pouco foi puxando a molecada. No início a gente fala que a gente farmava adolescente. Porque a primeira foi a minha cunhadinha, né? Ela na época tinha 16 anos. Lua, você tem alguém aí da sua escola que tá a fim de trampar, que preciso pra amanhã, né? Era assim. Então, tem uma molecada que entregou currículo no shopping, então manda eles pra cá. E aí a gente começou a farmar adolescente. A molecada aprendia muito rápido, colocava, assim, o que um adulto demorava quase um mês para aprender, em uma semana esse adolescente já conseguia executar muito fácil o operacional, né? Tá, e o foco de vocês era essa galera que vocês estavam contratando primeiro, era para ser um motor de suporte, vendas ou era um pouco de cada coisa? Era um pouco de cada coisa. Basicamente, venda era Suelen interno, eu externo. E a molecada ficava para fazer a parte de suporte, de qualidade, de monitoria e... Como você já sabe, né? Mas contando pra galera aqui. A League Lead começou, a gente chama de... Eu brinco que a gente era cambista. Porque eu comprava a telefonia do mercado tradicional, que faz isso há décadas, né? E a gente revendia pro mercado de infoproduto, que foi onde o primeiro mercado que a gente atuou. Com o tempo, e aí como a gente comprava deles, a dinâmica era gigante, porque eu comprava de vários fornecedores e eu tinha que estruturar isso, e aí a nossa galera tinha que distribuir para todos. Então, imagina, você vinha com uma lista de 1 milhão de leads para um lançamento, que naquela época era normal. Sim. E aí, um fornecedor só não dava conta. Então, a gente tinha que quebrar a sua lista em vários fornecedores, sabe? Assim, porque não existia nenhum discador na época que conseguia escalar o que o digital escala. Eu falo, a Sony ela testou mais de 100 discadores no mundo. Índia, China, Rússia, Brasil também, né? E vários outros países. E não encontrou. Aí chegou um momento que, eu não sei se vocês sabem, mas o mercado de telefonia tradicional é um pouco complicado a nível de entregabilidade. E o nosso mercado, como a gente atua no marketing de performance, ele exigia muito mais. Então, a gente tava quebrando a cabeça, porque a gente fala, cara, ou a gente faz um negócio muito bem feito que vai entregar e dar resultado para os nossos clientes, ou a gente vai sair desse mercado, vai fazer outra coisa, vai vender pãozinho, porque não faz sentido. Isso com quanto tempo de empresa vocês tiveram esse gatilho? Um pouco... No primeiro ano a gente já teve, mas não sabia como resolver ainda. Então, no primeiro ano, vocês operaram 100% fazendo, tipo, um trade de gambiarra, rota. Tá. Mas dava certo, porque a gente era sério. E aí, no primeiro ano, não sei se dá pra abrir isso, mas no primeiro ano, quanto que foi o faturamento de vocês? No primeiro ano, a gente faturou... vou falar o primeiro mês, tá? Tá. Primeiro mês, a gente faturou 300 mil reais. Primeiro mês de operação. Então, a gente faturou alguns milhões no primeiro ano. Boa. E aí, com quantas pessoas vocês fecharam o primeiro ano? O primeiro ano, se eu não me engano, tinha aproximadamente 12 pessoas. De 10 a 15 ali. E já no segundo ano a gente foi para tecnologia, começou a desenvolver o próprio discador. Atualmente a gente investiu mais de 15 milhões nesse discador, foi muita grana. A gente... Quando eu digo discador, é a plataforma toda, mas o discador é onde sugou mais energia. Que é que a galera, às vezes, bate na nossa porta. Tô pensando em fazer um discador, né? Tipo, fala, cara, pelo amor de Deus, inventa outra coisa pra fazer. Dá muito trabalho. É muito difícil escalar telefonia nesse nível.
Tanto que hoje, eu comentei com você ali fora, né? Hoje eu faço 3 milhões de ligações por hora, 40 milhões de SMS por hora. Isso é o que a gente comporta. Se eu estiver estressando isso, precisar fazer mais, hoje a gente tem tanta tecnologia e já tá tão redondinho que eu consigo só duplicar a máquina e pau no gato, né? Não tenho mais esse problema de escala. Boa. E aí, cara, beleza. Fez o primeiro ano ali do jeito que dava. Normalmente as empresas nascem assim, né? Sim. Pela necessidade. Primeiro dinheiro pra dentro. É isso. Aí no segundo ano, vocês já começaram a implementar, por exemplo, cultura na empresa? Isso sempre existiu ou... Sempre existiu, cara. Sabe o que é engraçado? Quando eu e a Sônia, a gente quebrou muito feio, com 2 crianças pequenas, a gente quase passou fome. Muita coisa, quem tava próximo não percebeu porque a gente foi muito discreto, mas a gente passou muito desafio. E uma das coisas que a gente teve que fazer foi voltar pro CLT. Trabalhar para os outros, e a gente estava tão sucateado que a gente aceitou coisas que eu jamais aceitaria e a Suelen jamais aceitaria. Pô, quem conhece a Suelen, imagina um chefe dela mandando ela calar a boca. Se fosse hoje, ela daria uma muqueta na cara do maluco, entendeu? Assim, e a gente trabalhando de formas assim, aceitando coisas que são muito desumanas, assim, ao nosso ver, dentro dos nossos pilares de criação, o que a gente acredita de vida, de mundo, de sociedade. Então, ter passado por isso foi interessante, porque quando a gente construiu a League Lead, a gente falou, como que a gente constrói a melhor empresa para se trabalhar, sabendo tudo que a gente passou quando a gente estava com dificuldade. E como a gente acolhe as pessoas que vêm sucateada de outras empresas para chegar aqui e a gente conseguir ativar a melhor versão dela. Então, a gente trouxe alguns pilares que são importantes, como a gente iniciou com 3 pilares, né? Ligação, resultado e protagonismo. Então, o que a gente entendia? Que não adiantava a pessoa entrar e eu já querer... A gente já desejando que ela performasse muito bem desde o início, óbvio, mas não dava para exigir isso dela porque ela não estava nem sabendo como era a função, né? Como era a empresa, qual era a cultura da empresa. Então, até lá, uma coisa que a gente faz até hoje diferente é o seguinte: ao invés de contratar 45 mais 45, que é o tempo de experiência, a gente faz 30 dias para olhar só a cultura, então a pessoa não está sendo avaliada de resultado. E depois são mais 60 dias para ela entregar de resultado. Eu não estou olhando o resultado no começo. No começo eu só quero saber se ela tem a energia Liger, né? Que é como a gente chama as pessoas que trabalham lá. Boa demais. Cara, vou parar um pouco de falar de empresa, porque eu sinto que se eu deixar o nosso assunto continuar de empresa, a gente vai perder algo que é muito importante na tua vida, que é o teu casamento. Boa. Onde vocês se conhecem, como vocês se conhecem, acho que é um bom ponto de partida, porque o empresário, normalmente um empresário de sucesso, ele é casado com uma mulher que tá com ele por muito tempo, normalmente, e isso é uma característica que a gente vem vendo em comum dentro do nosso podcast com os empresários que a gente fala. Então, conta pra nós, cara, como que surge a Suelen na tua vida? Boa. Cara, primeiro eu acredito que para ter sucesso como empresário, acho que ter sucesso na vida, a primeira coisa que você tem que escolher bem é quem tá do seu lado, né? É o seu parceiro, sua parceira. Isso, sem dúvida, muda completamente o jogo. Muitas vezes foi ela que me impulsionou quando eu não tinha energia, muitas vezes ao contrário também, quando ela precisou, eu tava lá para puxar ela para cima, e eu vejo que foi o fator primordial da minha vida de eu ser tudo que eu sou hoje. E a gente se conhece há muito tempo, cara. Incrivelmente, a gente se conhece desde os 8 anos. Nossa! A gente não era próximo. Na verdade, o meu melhor amigo é primo dela. Então a gente cresceu perto, mas não próximo. E ali na fase do adolescência barra as primeiras fases adultas ali, né, 18 anos, foi quando a gente se aproximou, começou a se perceber mais assim, entender que existia alguma coisinha ali, mas a gente se conhece desde os 8 anos, cara. E a gente começou a ficar com 18, com 19 a gente casou, foi bem assim... Rápido? Por que rápido? O que fez você... Cara, tem uma parada que a gente acredita muito, que se chama chama gêmea. Que é a pessoa da tua vida, né? Existem várias, mas tem uma que é a principal, que é aquela pessoa que, de alguma forma, foi escolhida para ser teu parceiro. Você escolheu para ser, né? O teu parceiro, tua parceira.
E era ela, pô. Eu, de alguma forma, foi tudo muito intenso. Acho que tanto ela quanto eu, a gente tem essa intensidade em tudo que a gente faz. Uhum. E eu acredito que a gente tinha muita certeza de que era... Eu tinha muita certeza que era ela e ela também que era eu. A gente começou a namorar. Foi assim, um período de 1 ano entre a gente ficar e começar a namorar. Porque... Sabe, 18 anos, a vida bandida, né? Sim. A gente aproveitou muito, com muita intensidade, essa fase também de solteiro, de faculdade e tudo mais. Mas quando a gente se encontrou, a gente já sabia que tinha alguma coisa ali. E logo ali na frente, alguns meses depois, a gente começou a ficar mais próximo e já emendou um namoro. Logo a gente já tava morando junto. Hoje vocês estão com intenso. quantos anos de... 17 anos, cara. Nossa, 17 anos. Tá, beleza. Aí começam alguns desafios. Vocês Sim. meio que cresceram juntos, porque, Sim. né, 18, 19 anos a gente não sabe muita coisa da vida. E vocês empreenderam juntos, começaram a empreender juntos, pelo que tu me comentou, né? E vocês quebraram. Uhum. Como que foi esse desafio, primeiro, de empreender junto com ela? Porque normalmente é desafiador empreender com uma pessoa que tu divide todo o santo dia, Sim. a cama, principalmente. Sim. E como que foi a relação do quebrar, né? Sim, vamos lá. A Soninha, ela começou a empreender com 16, eu com 18 para 19. E aí, durante nossa jornada, teve empresa que a gente quebrou, né? Como essa, teve empresa que a gente vendeu, teve empresa que a gente pivotou, teve coisas que não saíram do papel, né? Uhum. E tem a League Lead hoje que a gente acredita ser o negócio É o mais terceiro promissor filho até, de vocês, até né? hoje, terceiro, né? E... Desculpa, qual foi a pergunta? Qual o desafio, O desafio do casal. de casal Bom, de e empreender? aí, cara, é uma grande mentira quando eu ouço falar que o trabalho, que fica no trabalho, que é em casa. Então, quando é no trabalho, a gente vai se chamar pelo nome e quando tá em casa se chama de amor. Uhum. Cara, isso é uma balela. Que não tem como entrar num personagem, Uhum. porque senão sua vida vira uma mentira. Uhum. A gente entende que qual é o principal? Que nós somos muito diferentes. Só que por ser diferentes, nós somos complementares. E essa é a parte boa. Casal que entende que ser diferente é bom, cara, tá feito, porque a gente usa as potencialidades dos dois para aumentar a chance de dar certo uma coisa que já tá dando certo. Então, quando a gente junta força e a gente sabe que de formas diferentes a gente tá no mesmo propósito e a gente quer as mesmas coisas, não tem como dar errado. Uhum. E aí tem uma parada que a gente faz que é muito interessante e que eu recomendo para todas as relações, que é alinhamento de expectativa. Por exemplo, o mês de outubro e novembro tem muito evento, então eu tô muito fora. Uhum. Novembro, eu passei em casa hoje, dia 26, né? Não sei se poderia falar, mas Pode. dia 26, eu fiquei 10 dias em casa. Eu vou ficar 10 dias completos, assim, né? Desparcerados, mas 10 dias do mês em casa. O resto eu tô viajando. Isso, obviamente, atrapalha a rotina dos meus filhos, da minha esposa, a minha rotina. Então, a gente precisa estar com um alinhamento muito bem feito para que não gere estresse. Então, a gente já sabe que vai ter um sprint de evento, que eu vou estar fora, quem vai ter que segurar o reggae é ela. Uhum. Quando ela tá fora, ou quando ela entra no sprint, como CEO da League Lead, ela também precisa entrar em alguns sprints, principalmente com o time de tecnologia, com o time de produto, ou no financeiro. Ela também comunica e eu sei que eu vou ter que segurar o reggae, que eu vou ter que sustentar lá, vou ter que ver comida para as crianças, né? Meus filhos já estão adolescentes, mas vou ter que ver comida, levar na escola, buscar na escola, fazer todas as atividades, fazer o meu trabalho e ainda cuidar de tudo isso. Assim como quando eu tô fora, é ela que faz. E ter isso bem alinhado, não só com ela, mas com as crianças também, faz muita diferença. Porque tá todo mundo na mesma página. É por um propósito em conjunto. Eu acho que é esse que é a parada. E assim, alguém tem que tomar a decisão. Então, qual é a nossa lógica? Sobre esse assunto aqui, sobre desse negócio. Vamos botar a League Lead, que é o mais fácil. Ela é a CEO, porque ela estava mais preparada do que eu para ser a CEO. Ela estudou mais, ela se preparou melhor. E aí, a gente entendeu que quando tem um filho com dois donos, né? Com dois donos que tomam decisão ou mais, né? Cachorro, vamos botar a analogia do cachorro. Cachorro com muito dono morre de fome. A gente decidiu que alguém
vai ter que ter o voto de Minerva, que é aquilo, cara, a hora que azedou, a gente pensar diferente, quem vai tomar a decisão? A decisão é de quem tá mais preparado para decidir sobre aquele assunto. E é claro que o casal ele vai saber quem sabe mais sobre aquele determinado assunto. Então, por exemplo, na League Lead, ela como CEO já teria esse poder, mas como sócio, como sócios, né, a gente também entende que ela tem mais capacidade de decidir sobre isso. Então, tem várias coisas que a gente, enquanto casal, tem muito claro e não passa apertado porque a gente já tem os nossos combinados, que são muito importantes. Entendi. E aí, que bom que tu entrou no assunto de sociedade. A League Lead, acredito que não tenham só vocês dois como sócios, ou hoje o quadro de sócios é formado por vocês? Não, teve aquele sócio inicial, né? Que a gente logo no segundo ano comprou parte dele, e hoje tem sim a Bia. A Bia, ela é diretora de produto. E ela também, a gente compôs, né, o quadro societário de uma forma muito brilhante. Ela é diretora de produto, então a gente acaba... É mais uma pessoa que a gente se tornou uma tríade de inteligência de negócio que, ao nosso ver, tá sendo muito bom para a League Lead. Boa. E aí, cara, quando a gente tem uma empresa e ela nasce com sócios ou sem sócios, em determinado momento entra mais gente. É natural que entre mais sócios dentro de uma empresa. O que vocês enxergam numa pessoa para que ela se torne sócio de vocês? Quais valores, quais habilidades essa pessoa precisa ter para que ela se destaque como um possível sócio? Boa, eu tenho uma tese que é o seguinte, isso são para todos os negócios que eu tenho, tá? Que eu já tive ou que eu terei. Para ser sócio, para ser meu sócio, primeiro a pessoa tem que ter o fogo no rabo. O que é o fogo no rabo? Aquela energia de execução, de fazer as coisas com muita vontade, com paixão, né? Com tesão de fazer. E dentro disso, às vezes essa pessoa ela jamais empreenderia sozinha, mas com o apoio de uma pessoa, né? Seja eu com a Suene, apoiando com inteligência, às vezes com investimento, né? Mas enfim, a gente precisa olhar para aquela pessoa e falar para ela, putz, essa pessoa é a camisa 10 para essa posição aqui e faz sentido ela ser nosso sócio ou sócia, né? E a conta não tem mágica, essa. A pessoa precisa querer, ela tem que estar muito afim, ela saber que tem um preço alto para pagar para empreender, porque a galera acha que não, né? Que empreender é ficar com o pé para cima. E muito pelo contrário, você, tipo, abre mão de muita coisa. Então, e ter esses combinados também com essa pessoa. Tipo, cara, como tá seu momento de vida? O que você tá disposto a fazer para alcançar XPTO? Saber até onde a pessoa tá disposta a ir e ter tudo isso documentado para que depois não vire bagunça. Eu acho que isso é o principal. Assim, até hoje a gente não errou, mas eventualmente a gente pode falhar, e se falhar, a gente tá ali assegurado que foi o melhor caminho. Boa. Cara, voltando então pra jornada da League Lead, 2 anos, a gente parou lá, né? Primeiro ano de cambista, segundo ano estruturação tecnológica. Sim. E, cara, como que foi esse segundo ano de expansão pra vocês, em termos de, claro, estruturação tecnológica, mas estruturação de equipe? Porque hoje vocês têm um quadro bem grande de funcionários, né? Sim, sim. Como que foi a expansão do segundo ano pro terceiro, cara? Cara, eu vou falar o que eu me lembro, tá? Porque Tá. a gente vive... Faz tempo, né? A gente vive anos, são vários anos em um, né? A gente empreende com muita intensidade lá e acaba parecendo que é muito mais tempo. Mas do segundo pro terceiro ano, a gente fechou em aproximadamente 30 pessoas. Nessa época, a gente já tinha os departamentos bem definidos. Uma coisa curiosa é que assim que o time começou a crescer mais ali, de 20 pessoas, a Suelen tomou a decisão de colocar uma pessoa de cultura dentro da empresa. Porque a gente, você sabe, no papel tudo aceita, né? E quando a gente pensa em cultura, não tem nenhum empresário que quer ser filha da puta. Né? Não tem ninguém, e nenhum colaborador que também queira ser filha da puta. A questão é que as coisas acontecem. E quando a gente começa a crescer com muita gente, começa a perder a mão. É normal a cultura dar uma desandada, é normal o resultado também dar uma oscilada para cima ou para baixo, né? Teve algum caso que marcou vocês demais para trazer alguém de cultura? Então, na verdade, não foi um caso específico, mas foi aquilo que a gente queria construir para a League Lead. Porque
como tudo que a gente faz é com muita intencionalidade, a League Lead ela foi construída desde o dia 1 para ser vendida. Então a gente estrutura ela do jeito que a gente acredita que vai valer o máximo possível. Mas enquanto não é vendida, que ela seja o melhor lugar para se trabalhar, inclusive pra gente, porque a gente tem que estar lá também todos os dias. E aí a gente colocou uma pessoa de cultura que ela começou a olhar para as pessoas lá dentro. Quem iniciou esse papel fui eu quando saí de todas as coisas que eu fazia, todos os projetos que eu trabalhava como co-op estrategista e migrei para a League Lead. Eu entrei do segundo para o terceiro ano, bem nessa virada. E eu fui lá para cuidar das pessoas. Então eu fui para escrever as copies continuei escrevendo as copies da League Lead, mas para fazer um a um com a galera. Pô, Léo, fala pra mim, cara, como que você tá se sentindo essa semana? Tá com algum problema? Próximo. Contato próximo. E eu fazia isso com todas as pessoas, todos os dias, assim. Eu ia ciclando entre elas durante a semana pra garantir que eu fale pelo menos 1 ou 2 vezes por semana com aquela pessoa. E muitas vezes a pessoa fala, cara, tô com um problema em casa. E a gente via que os números correspondiam a esse problema. Eu falava, beleza, se você for embora agora, resolver essa parada, amanhã você volta, tipo, 100%. Aí, porra, sério, é isso? Eu falava, sério, mano, vai lá, resolve essa porra aí e volta aqui 100% amanhã pra gente voltar. Pô, eu preciso de você aqui, não dá pra ser menos que 100%. E aí eu comecei fazendo isso. E muita coisa do que a gente viu das empresas que a gente trabalhou, que a gente não queria, a gente entendeu o que a gente não queria como cultura, que era inadmissível, e o que a gente gostaria na cultura. E aí, dentro disso, a gente foi criando os playbooks. A gente criou o manual de cultura, da mesma forma que a gente foi construindo os playbooks das áreas, a gente construiu o playbook também, o manual de cultura da empresa. E, cara, isso é até legal, porque até empresas grandes hoje em dia, pelo menos da galera que a gente atende na empresa dependente do digital, eles não têm esses playbooks. Às vezes o cara tem lá 50, 60 funcionários, o cara não tem esse playbook de cultura. O quão importante foi para vocês ter todos esses playbooks bem estruturados para que vocês crescessem? Total importante, cara, porque no fim, o que uma empresa tem que se preparar? Que as pessoas são substituíveis, inclusive nós. E eu preciso deixar lá para quem for, se algum dia substituir o meu lugar, que ela saiba o que fazer, que ela consiga dar continuidade. Isso em todas as áreas, desde o operacional até a diretoria. Ter clareza sobre os processos e tudo documentado, se eu precisar mover uma peça lá dentro, seja para tirar ou realmente a realocar, não tem grandes perdas. Óbvio que o departamento ele vai sentir quando muda, mas não vai começar do zero de novo. O que é comum? Entrou um líder ali, ele construiu do jeito dele o departamento. Você não documentou, você não fez nada. A hora que essa pessoa sai toda, ela leva tudo junto. Não ficou nada lá, porque tava nela, não tava na empresa. Então, documentar, ter esses playbooks, ter os rituais, ter tudo muito bem estipulado dentro da empresa, já vai gerar muito clareza para quem quer que seja a próxima pessoa que vai sentar naquela cadeira. Boa. E aí, tem um fator que tu trouxe, você trouxe uma pessoa de cultura, que no caso acho que foi tu mesmo? Ou... No começo fui eu, Tá. Logo em seguida, nos primeiros meses a gente já trouxe outra pessoa. Boa. E as lideranças, quando que elas começam a surgir dentro da estrutura de vocês, cara? Então, no terceiro ano a gente já tinha os coordenadores, né? Então tinha coordenador de suporte, tinha coordenador comercial, alguns, né? Já tinha coordenador do administrativo. Quando a gente foi pro terceiro pro quarto ano, do terceiro pro quarto ano, a gente entendeu que precisava de diretoria. Foi nessa passada também que veio a Bia, né? Por que diretoria? Por que precisava de uma diretoria? Quais são as características a nível dentro da de empresa? governança, né? Tem uma hora que... Imagina o seguinte, o CEO, ele consegue dar conta de ser direto... que ali, né? Ele nem é CEO, ele é o dono da empresa, né? Ele conversa diretamente com todo mundo. Chega a ter um número de pessoas que fica inviável alocar o tempo do CEO ou dos sócios para ficar falando diretamente com as pessoas, mais tático ou a maioria operacional. Então, chega a hora de você ter liderança, que é a hora que você vai ter pessoas que sabem, inclusive, mais do que você naquela área e que vai conseguir executar um trabalho que você não vai conseguir dedicar mais tempo do que ela.
Essa é a nossa lógica lá. O primeiro ponto foi quando a gente começou a dar a cabeçada de, putz, vou ter que estudar muito mais agora nessa área se a gente quiser evoluir a empresa nesse quesito. Então, trazer uma pessoa de fora com mais inteligência, com mais experiência, inclusive, fez mais sentido. Boa. E por que trazer de fora e não pegar pessoas de dentro e crescer elas? Porque muita gente que a gente tinha dentro, ela começou lá, pra você ter ideia, a gente tá com o colaborador número 1 até hoje lá. Tem alguns colaboradores que iniciaram lá com a Suelen, que estão até hoje com a gente. E eu não sei se você lembra, eu falei que a gente trazia muita molecada. E chegou um momento que não fazia mais sentido trazer pessoas júnior e a gente começou a trazer pessoas sênior. E não deu tempo de evoluir essas pessoas por conta do que era a demanda da empresa. A empresa já demandava crescer mais rápido. E não dava tempo de esperar a pessoa ter o processo de crescimento. E também tem um outro fator que é de responsabilidade nossa, que é a parte de acompanhamento para essa pessoa evoluir também. Tanto que logo depois dessa fase a gente já implementou PDI e outras coisas para desenvolvimento do cliente interno, né? Deles mesmos poderem crescer dentro da empresa. Boa. E a rotina hoje, vocês são... Tu ocupa qual cargo lá dentro mesmo? Eu sou diretor de novos negócios, eu cuido de eventos. Boa. Como que é a rotina de vocês perante as lideranças? Porque hoje tu não para tanto na empresa, acredito eu, né? Mas a Suelen tá lá full time praticamente. Hoje é quinta-feira aqui, né? É dia de reunião o dia inteiro. E aí, reunião semanal de diretoria. Quais rotinas? Uma reunião por setor? Como que vocês estruturam as rotinas da empresa? A gente tem as camadas, né? Hoje eu tenho um time lá dentro que é um time de operações, que a gente entende que é o time de integração. Pro digital são os gestores de projetos, né? O time de operações, eles cuidam da integração entre as áreas e cuida dos ritos da empresa. Então, nós temos as dailies diárias, né? Da daily, que acontece todos os dias de manhã. Tem a weekly, que acontece sexta-feira. E toda quinta-feira tem uma reunião de diretoria. Na quarta-feira, tem a reunião de tático. Então, o que acontece? O time de operações, como eles são integradores, eles fazem com o tático e traz as informações pro time de diretoria. Para que os diretores não precisem acompanhar tão de perto todas as áreas. Bom, e hoje a galera de vocês é 100% presencial? 100% presencial. É um desafio que a gente tem, né, de talvez encontrar as melhores pessoas para ocupar aqueles cargos, mas eu tenho a melhor que está disposta a trabalhar presencial. O último time que a gente internalizou foi o time de tech, que eles já estão lá há mais de 2 anos também. É difícil fazer a galera do tech presencial, hein? Então, era uma crença, tá? As pessoas não querem trabalhar em lugar ruim, cara. Essa é a verdade. Lugar que, tipo, ele sente que tá sendo só sugado e não tá ganhando nada com isso. No fim, né, as pessoas devem entender que tá trocando salário por trabalho e é isso aí, né, e vice-versa. Mas pode ser uma relação melhor, ela pode ser mais profunda, ela pode ser mais dinâmica. E aí, o que a gente entendeu? Que o time de tech também está disposto a trabalhar presencial se eles tiverem uma cultura um pouquinho diferente dentro da cultura da empresa. Eu vejo que na League Lead tem 2 culturas que são diferentes da cultura principal, assim, vamos dizer que é um derivado, que é do time de tech, que tem um jeitão deles de funcionar, eles são mais entre eles, né, eles curtem ficar mais com eles mesmo ali, tipo, eu, até brincando eu falo que eles acham que as pessoas são burras, né, e o time do comercial, que é uma cultura mais agressiva, de performance, né, de vender, vamos bater o bumbo, os caramba, vamos subir na mesa, né, tipo, e é tudo no mesmo salão, isso acontece. E aí, eu vejo que o time de tech, por a gente dar essa liberdade, eles entenderam que é um lugar bom para se trabalhar. Inclusive, tem muita gente, tem os novinhos, tem 2 categorias, né? Tem os mais novos ali que estão ainda entre 18 e 22 anos, e tem os outros mais velhos ali. É bem mesclado a idade. E uma coisa que a gente ouve bastante deles, principalmente dos mais novos que já entraram no mercado de trabalho no home office, é falando que se eles soubessem que o presencial teria tanta troca, tanta evolução, que eles pudessem rampar tão rápido quanto eles estão fazendo lá, que eles teriam ido antes. Então não é uma crença. Depende de como é colocado, né? A gente é 100% presencial, não tem essa, mas um dia pode ser. Não dá. Todo dia de segunda a sexta e final de semana a gente tem plantão.
Boa. Então... E o que vocês fazem para garantir... Claro, tem a cultura, que você já me falou, mas a gente sabe que cultura às vezes não é suficiente para manter aquela coisa do presencial forte. Tem alguma coisa que vocês fazem daqui a pouco que é... Ah, tem um macetezinho de arquitetura aqui, de mobiliário, de coisas dentro da empresa que vocês fazem? Tem assim. A gente coloca um ambiente que fica agradável. Obviamente são mesas e cadeiras e computadores, né? Mas o que tá em volta deixa um ambiente mais agradável. Por exemplo, a gente tem uma sala lá que chama Desligue, né? Fazendo a brincadeirinha ali. E a galera realmente dorme lá no horário de descanso. E não é, tipo, um lugar que a pessoa tá sendo julgada por estar dormindo. Não, cara, é seu horário, você faz o que você quiser. Vai lá dormir, tipo, o tanto que você quiser. Não tem problema. E você tem essa liberdade. Temos. Se eu, Léo, tô lá trabalhando com vocês, putz, quero dormir 3 horas lá. Não, dentro do seu horário de... Tem horário de soninho. É, o seu horário de almoço, o seu horário de intervalo, entendeu? Entendi. Lá a gente não... A gente acredita que o trabalho é por performance, mas a gente cumpre o CLT. Inclusive, todo mundo lá é CLT. Até os devs. Os devs, todo mundo. Quem não é CLT são... Eu tenho alguns familiares ali, né? Tipo, algumas pessoas que são da família, que trabalham lá. E algumas diretorias. Mas o resto, assim, tático, operacional, todo mundo é CLT. E isso permite que a gente faça alguns movimentos. É um custo muito maior para a empresa, mas eu tenho lá benefícios como o plano médico, a gente tem uma parada que é muito legal. Quando a gente mudou de prédio, a gente saiu de uma mansão lá que tinha 30 e poucas pessoas, a gente foi para um prédio de 700 metros, hoje a gente está num de mais de 2.000 metros lá, que migrou em meses. Onde que é a sede de vocês? Em Campinas, dentro do polo de tecnologia lá. E quando a gente migrou dessa mansão para esse polo de tecnologia, a gente ia perder muito talento ali por conta da distância, não chegava muito ônibus e tal. E aí a gente foi cotando as coisas e a gente chegou ao custo de que fazia muito sentido a gente contratar Uber para levar e buscar a galera. Então hoje eu tenho lá vários Ubers, tipo, que são contratados mensalistas lá, que no horário tanto de manhã quanto à tarde ele faz esse frete da galera, né? Que massa. Então, imagina, o nosso colaborador, o Liger, ele fala pra galera, porra, a minha empresa paga Uber pra eu ir trabalhar. E, tipo... Fazer uma propaganda já de vocês. Faz, A gente... Quem é do centro, junta 4 pessoas do centro, eles se encontram num ponto específico, entra no Uber, vai pro trabalho de boaça, à tarde mesma coisa pra volta. E isso, cara... É cuidar das pessoas, né? A gente cuida das pessoas de verdade. Eu tenho lá também uma analista de mimos. Ela faz bolo pra galera. Todo dia a gente oferece 2 frutinhas picadas. Parece balela. Só que quando você tá lá num ambiente agradável, isso fica mais agradável ainda. Quando a gente olha sem contextos essas coisas separadas, você fala, mais um empresário de merda querendo, tipo, achar que fruta vai... Só que não é. Quem tá lá dentro, e obviamente qualquer um pode perguntar pra eles lá, sabe que a cultura ela é vivida na prática. E isso só aumenta a experiência deles, né? Massa demais, cara. Mas, beleza. A gente viu que a League Lead cresceu. Eu acredito que vocês não tenham ficado só com SMS e URA. O que vocês agregaram de tecnologia, o que vocês agregaram de valor para os clientes de vocês ao longo desse crescimento também? Boa. A gente passou muito tempo sendo só ligação SMS, disparo broadcast, né? Que aí tem uma lista, tem um áudio ou um texto e faz aquele envio em massa. Mas há mais de 2 anos, a gente tem o Flow, que é você construir régua de comunicação automática lá dentro. Então, por exemplo, quem quer fazer recuperação de vendas usando um funil de SMS, a galera que quer colocar produto no perpétuo, né? Que geralmente a galera de DR usa bastante. A galera de info seria o perpétuo, né? O lançamento perpétuo. Dá para plugar toda a jornada ali junto com a League Lead também para ter os gatilhos importantes de venda, né? De recuperação também. Além disso, a gente, desde quando lançou a Eleven Labs, a gente já plugou nativo lá dentro da League Lead. Você puxa o seu código do Eleven Labs e usa dentro da League Lead com os seus tokens lá, falando, usando sua voz profissional, Boa. Falando o nome do lead. Esse é um ponto bom que a gente ainda não abordou, que é super interessante. Para quem não sabe, Eleven Labs é uma IA que faz áudios para você seleciona a voz, pode clonar a própria voz e tudo mais. E, cara,
como que a IA entra... Claro, tu me falou que tem na Eleven Labs, mas eu quero saber nos processos de vocês da empresa. Como que vocês começaram a inserir a IA? Tá. Primeiro, assim, eu sou um cara amador em IA. Eu falo isso pra todo mundo, que muita gente, porra, mas você é dono de uma empresa de tecnologia e não você deve saber muito de tecnologia. Não, eu não sei nada de tecnologia. Eu sou o vendedor, cara. Eu sou o cara que tá na frente com os clientes ali. Eu sei da dor do mercado e consigo trazer isso, traduzir muito bem pra empresa, poder acolher essa informação e fazer o melhor produto pra devolver pra eles. Então eu não entendo nada de tecnologia. E também de IA eu não sou dos caras mais... Sou bem juvenil. Até porque eu parei de escrever copy, não usaria pelo menos pra isso, né? No mínimo, eu usaria um cloud, alguma coisa ali. Mas nem isso, cara. Hoje eu delego tudo, acabo delegando e até negligenciando. Eu deveria saber mais. Mas a Suelen, em contrapartida, e a Bia, elas entendem muito. A Suelen mais do que todo mundo. E ela trouxe essa cultura para dentro da empresa. E aí a gente começou a mapear. Então, as áreas têm uma IA para consulta. Com inteligência da empresa. Com a inteligência da empresa, da área. Então, por exemplo, ao invés de ficar perguntando pro time de suporte algumas besteiras, pergunta para IA antes. O time de marketing. Então, a Coop tem uma IA de Coop, que é uma IA... E aí tem os agentes, né? Para criativo, para blog, para o que é, né? Ela tem vários ali. O designer, mesma coisa. Usa FreePic, usa HeyGen, usa... Tem todas as ferramentas ali para a gente otimizar o tempo. Mas o mais interessante é o time de tech, que hoje metade do que eles estão produzindo de tecnologia está sendo com IA. Obviamente, precisa ser uma pessoa muito inteligente que sabe do que está sendo feito ali para pedir, né, para a IA produzir e depois validar o que a IA trouxe, né? Vai ter que ver linha por linha ali. Mas isso aumentou muito a nossa produtividade e o time tá se dando muito bem com isso. Esse aumento de produtividade, ele também significou uma redução no quadro de colaboradores de vocês? Cara, não uma redução, mas um não aumento. Ia aumentar bastante. A gente chegou a ter 25, deve estar com uns 20 e poucos lá. E a gente tava pensando, porra, vai ter que ter 50 dev aqui dentro. Não vai mais. Talvez, dependendo do projeto, futuramente pode ser que sim, a gente precisa crescer um pouco mais. Mas, por conta da IA, a gente entendeu que as pessoas que estavam lá eram inteligentes o suficiente, só não conseguia dar conta de produzir tanto. Mas com a IA plugada, não substituiu ninguém, só potencializou o que a galera boa já fazia. Boa. E, cara, vamos falar um pouquinho de mercado, de tendência. A IA, inclusive, é um hype. Sim, ainda, na verdade. Primeiro, a galera que vende coisas com IA começou a procurar vocês para alguma coisa? Que vende coisas com IA. Por exemplo, tem um SaaS que eu fiz com IA e tal, a galera já tá utilizando telefonia, ou, por exemplo, a Lead, ela conseguiu já desenvolver toda uma solução com IA pro mercado. Não, a gente não tem nem pretensão. O nosso core é ligação SMS, cara. O que tá em volta... Eu vou te falar que o nosso core é comunicação, são os canais de comunicação. Hoje a gente tem ligação SMS, a gente tá, o Flash também, não sei se você sabe o que trava a tela ali, né? O SMS Flash. A gente tá colocando... Eu tenho a API não oficial que tá em desuso lá. A gente tem a API oficial, mas só para alguns clientes ainda, não soltamos para o mercado. E tem alguns outros produtos que são novidades que a gente vai trazer para o próximo ano. Mas então a gente ficou muito bom nesses canais de comunicação e o que tange o CRA, que é a jornada para venda, a jornada de comunicação para venda. Vou fazer uma provocação. Tu não acredita que a IA vai dominar a comunicação daqui a pouco das ligações? Não é uma realidade isso ou vocês não estão tão preocupados? A gente olha para isso e a gente realmente cuida para ter muita responsabilidade quando a gente solta um negócio novo no mercado. Primeiro, vamos falar do Eleven Labs, né? Quando ele surgiu, porra, muitos clientes pediram, cara, bota o Eleven Labs, a gente vai ter que usar isso, não sei o que, né? Como uma empresa de inovação e tecnologia, a gente falou, porra, vamos acelerar e vamos entregar o que o mercado tá pedindo. A gente fez, sabe quantas pessoas usam? Não chega a 5% dos clientes que usam. Por quê? Porque eles não estão preparados ainda, não tem inteligência de negócio, não tem time, não tem visão
como empresário, de falar, porra, eu não uso o Eleven Labs com a League Lead porque o Eleven Labs come todos os tokens e eu vou gastar muito mais token para eu usar o Eleven Labs e falar o nome do lead. Só que beleza, o cara não faz a conta de quanto falar o nome do lead tá gerando de venda a mais para ele. No fim, a gente entendeu que não é uma alavanca que vai fazer muito mais venda, mas traz muito engajamento, né? Personalização. Então, a gente pensa com muita responsabilidade quando a gente, por exemplo, os clientes pedem, porra, coloca a Aura Neural para falar com o lead, conversar com ele e tal. Eu acho genial, mas na nossa análise o mercado ainda não está preparado e ainda não existe, tá começando agora a aparecer, né? Mas uma solução que tem 2 grandes problemas, né? Que o delay da voz, né? Então, imagina, vamos deixar lúdico aqui, né? Eu falo, e aí a IA processa, transcreve, processa lá na base, traz uma resposta, traduz pro áudio e manda para mim. Isso tem que ser muito rápido para não ser chato. E tem algumas que já estão muito bem, mas esse é um grande problema. O maior problema é a interrupção, é a sensibilidade da URA. Quem não entende disso vai falar, isso aí é fácil de resolver. Não, não é. É assim, você tossiu, você quebra a lógica da IA. É só pegar o próprio ChatGPT para quem paga e faz, por exemplo, tu consegue abrir uma ligação com o ChatGPT. Se passa um carro na rua, ele já trava a ligação. Se uma pessoa tossiu atrás de você, já era, meu amigo. Quebrou a lógica ali da IA e ela vai tentar retomar, né? Se ela tiver o prompt certo ali, tentar retomar, mas não vai. Então, a gente pensa em ser muito responsável com o mercado, de não vender uma coisa que não vai ser entregue, porque o nosso mercado, ele é exigente e a gente não quer se queimar. Então, a gente olha para tudo isso e vê que ainda existe um momento de maturação de mercado. Primeiro, a IA é muito nova ainda no Brasil e as pessoas estão extrapolando o uso. Tá estressando. Vamos ver o que dá para fazer, né? Vamos ver até onde as pessoas aceitam. Só que a galera da bolha tá fazendo isso. Da bolha. A IA, ela tá começando a aparecer pro público no geral agora. De fato, tipo, todo mundo conhece. Todo mundo sabe que é o ChatGPT. Você fala, aquela tal de IA, mas as pessoas estão começando a usar agora. Tanto que o próprio Nubank, por exemplo, fez uma parceria com o ChatGPT de dar de graça o plano mais baratinho deles lá. Então, isso é algo que tá crescendo agora, né? Então, eu também não sou muito fã de... Por exemplo, na empresa dependente, a gente utilizava IA para fazer criativos. Acho que eu até troquei uma ideia contigo no evento. Putz, era o nosso melhor criativo. Só que começou a, cair performance, porque as próprias plataformas estavam tirando performance do conteúdo gerado por IA. O YouTube, por exemplo, não tá mais monetizando vídeos feitos por IA. Então é um movimento de mercado que, putz, a galera ainda tá entendendo e acho super bacana isso de vocês, de valorizar a qualidade acima de hype. Isso é algo que é muito massa, cara. Mas em questão de visão de mercado, hoje já é perpetuado no mercado de infoproduto, por exemplo, esse uso do VoIP, ou é algo que a galera ainda não tá tão acostumada a usar? Pô, vamos falar. Eu tenho 25 mil clientes, onde 90% são de infoproduto. A gente atende uma galera de DR, atende mercado de enterprise, mas numa parcela muito menor. Quando a gente fala de uso de ligação gravada para o infoprodutor, a maioria até fala, quem usa, fala, eu faço League Lead, não fala eu faço ligação. Né? Já a gente conseguiu, hoje, a gente considera, e os clientes consideram a gente como o 01 do mercado. Tem uma bandeira fincada aí para infoprodutor com a melhor plataforma de ligação em SMS para lançamento, perpétuo e afins. Agora, quando a gente olha para os outros mercados, quando a gente olha para o tamanho do mercado digital, tem uma plataforma aí que fala que existe a média de 500 mil infoprodutores ativos no mercado. Alguns vão falar mais, outros vão falar menos, né? Mas essa é a média, uma plataforma grande aí. E se a gente analisar, que eu falei no começo, que eu tenho 25 mil clientes... Então tá baixo o número de uso. Tem muita coisa. Por isso que a gente foca nesse mercado. É óbvio que a gente ficou bom em atender os outros, mas tem muito mercado dentro desse próprio nicho, né? Ainda pra gente explorar. E, cara, tu é um cara que vai muito em evento. E até a gente tava falando nos bastidores, tu é um cara que participa do Plat e já deve ter transicionado entre todos os Plats possíveis, praticamente. Como que é isso pra galera que participa desses grupos? Tava me falando até que a taxa não é tão alta, né?
É assim, eu tô em mais de 10 masterminds. O ano passado a gente tava em 13 ou 14, alguma coisa assim. Então a gente... foi legal porque eu entrei no Plat esse ano. E aí foi interessante por um motivo. Porque eu entendi que eu vivia uma bolha. A bolha das pessoas que são fundo de funil. Que é o cara que tem um nível de consciência muito alto. Que ele já tá olhando alavancas que vão fazer ele escalar mais. Melhor, mais rápido. Então esses caras que estão no jogo já melhor assim, eles já usam a gente. Agora, quando a gente vai... Eu comentei, né? O do Plat. Tem o Plat 10+. Lá, cara, 70% ou mais é cliente da League Lead. Quando a gente vai pro 5, porra, nem metade é cliente, assim, bem menos, tá? E são caras que estão faturando no mínimo 5 milhões. Ano. Entendeu? Quando vai pro 2, o que é League Lead? O que é ligação? O que é... Tipo, o cara não faz nem ideia que ainda vai precisar disso. E eu entendo que isso tem alguns problemas, né? E algumas oportunidades. Problema que a gente não soube educar bem esse mercado que ainda não usa, mercado novo. A gente tá olhando sempre para quem tá muito fundo de funil. Mas, por outro lado, existe uma gama de gente aí infinita pra gente olhar, educar e aí entra até base, né? o fato de vocês não se preocuparem tanto em olhar pra IA, porque, pô, se os caras que estão faturando 5 milhões, 2 milhões, não sabem de uma solução tão básica que tem muita gente no digital que usa há tanto tempo. Sabe o que a gente se preocupa? Ó, no primeiro semestre a gente apoiou mais de 50 mil operações de lançamento perpétuo, modelo de inside sales. Quando eu falo perpétuo também tem a galera de DR lá, né, e-commerce e tudo mais. A gente apoiou mais de 50 mil campanhas no primeiro semestre. Então a gente ficou muito bom em entregar a ligação SMS com muita qualidade, com alta entregabilidade e entregar as estratégias para os clientes, porque eu sei que funciona e que não funciona em cada funil. E a gente ficou muito bom nessa parte estratégica. Então, muito melhor do que eu ficar olhando o que mais eu posso entregar de tecnologia, o que mais eu posso agregar e virar um elefante branco, que fica muitas vezes até caro para o nosso cliente, a gente se importa em ficar melhor ainda no que a gente já é bom. E entregar performance, porque no fim... A League Lead, ela é uma ferramenta de engajamento, só que as pessoas não veem como engajamento. Elas querem ver dinheiro no bolso. Então, a gente precisa plugar esse engajamento gigantesco que a gente sempre ofereceu com inteligência de mercado e de negócio para que ela tenha mais performance e fale, porra, vale a pena pra caralho usar a League Lead. Boa. E, beleza, a gente tá falando que não vale tanto a pena, às vezes, expandir para alguns hypes. Hoje vocês têm outros negócios no guarda-chuva de vocês? Tenho, mas é tudo desparcerado. A gente tem telefonia, tem restaurante, estamos abrindo alguns outros negócios ainda. Boa. Hoje é o que eu tenho. E por que a decisão de ir para outros lugares, cara? Cara, custo de oportunidade. Eu sou empresário, eu não sou da tecnologia. Então, para mim, se fizer sentido e tiver atrelado, de alguma forma, por exemplo, esses outros dois negócios estão atrelados. A telefonia é o fornecedor principal da League Lead, né? É o fornecedor da League Lead. A League Lead é o principal cliente da telefonia. E o restaurante, olha que doido, tá dentro do polo de tecnologia lá onde é a League Lead. Boa. Então, eu faço algo muito bom para os meus colaboradores e ainda tendo uma gama de gente que tá lá dentro. Tô querendo ou não tá correlacionado. Boa. E aí, cara, uma coisa que tu trouxe de informação pra gente é que vocês participam de mais de 10 masterminds hoje. Sim. Qual que é a importância disso pro teu negócio e pra ti como pessoa também? Pô, primeiro, como pessoa, tô em desenvolvimento constante, tanto do que o mercado tá fazendo, para onde tá indo, mas eu vejo assim, duas coisas principais. O primeiro é o quanto eu me desenvolvo a nível de inteligência de marketing, de lançamento, de o que o mercado está fazendo, de outras formas de vender pela internet. E também eu vejo que um ponto... Vamos lá. Porra, me perdi. Um ponto era... Eu falei duas coisas, né? Isso. Esqueci, pô. A parte de te desenvolver como pessoa, entender os lançamentos. Então, a parte de se envolver como pessoa na parte de evento, de inteligência pra mim, porra, eu tô me tornando cada dia mais uma pessoa mais inteligente. E outro, o tanto que eu estou me desenvolvendo
nas relações interpessoais, né? Tô o tempo todo conversando com a galera, conhecendo gente nova e tal, tal, tal. Agora, pra League Lead, isso é sensacional. Por quê? Eu falo que eu sou remarketing ao vivo. Porque eu tô em muitos eventos, e aí a galera me vê. E assim, a gente vê, quando eu tô em evento, mexe a alavanca de venda lá. A gente já sabe, né? Então, tá nesses masterminds, eu já fui muito para vender, tá? Hoje eu não vou mais. Hoje eu vou para me relacionar com os clientes e para pegar inteligência de negócio para usar dentro da League Lead. Mas funciona ainda como um bom canal de aquisição. Mas mais do que isso, é um canal onde eu me relaciono com os meus clientes e ajudo eles a ter mais performance, para eles terem mais resultado. Porque muitas vezes o que a gente tem de informação, a gente é ruim de marketing, a gente é melhor de comercial, toda essa inteligência de mais de 50 mil campanhas, às vezes não chega no meu cliente. Então, estando nesses ambientes, eu também consigo proporcionar inteligência de negócio para eles. Boa demais, cara. E dentro da empresa independente, tu acompanhou nossa trajetória nesses últimos anos. A gente tinha um lema que era vida vale mais do que negócio. A gente matou esse lema. Não porque a vida não vale mais do que negócio, mas porque muitas vezes a vida do empresário é o negócio dele. Sem aquilo não existe. E a gente muda para uma comunicação de que fundadores nasceram para ser livres. Livres do quê? Então, em primeiro lugar, eu quero saber o que é liberdade para ti e se hoje tu te considera um empresário, um fundador livre. Cara, interessante a pergunta, né? Porque liberdade, muitas vezes, para a maioria, né? Quando a gente vai para o inconsciente coletivo, é tipo não trabalhar, é ter muito dinheiro. Mas eu tenho certeza que talvez isso não seja para a maioria das pessoas, né? Para mim, liberdade é eu poder fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, pô. Não tem nada mais que definir isso. Liberdade é o ir e vir, pô. Se eu quiser trabalhar, eu trabalho. Se eu quiser não trabalhar, eu não trabalho. Vou dar um exemplo. De 2022 para 2023, eu fiquei 2 meses na Europa, viajando de motorhome com meus filhos, com a minha esposa, sem trabalhar. Nem eu, nem ela. Os 2 sócios sem trabalhar, pô. Por quê? Tinha uma operação que tava funcionando redondinha, com uma sócia que a Bia lá tocando o barco junto com o time, e tocaram muito bem nesses 2 meses, e a gente ficou tranquilo de poder viajar. Isso para mim é liberdade. Agora, de novo, queremos estudar inglês, vamos lá para vamos para os Estados Unidos, a gente vai ficar 1 mês e meio, janeiro até metade de fevereiro, estudando. Isso, para mim, é liberdade, é poder escolher. Da mesma forma como eu estar aqui hoje. Eu escolhi, eu poderia estar em casa com a minha família, eu poderia estar no trabalho, poderia estar lá no restaurante, poderia estar fazendo outras coisas. Escolhi estar aqui e tá sendo super legal. Vim pro Mastermind, eu falei hoje ainda. Esse mês foi uma loucura de evento. Porque é o mês de novembro, todo mundo quer entregar os Masterminds. Então, eu tô passando, vou ficar 10 dias em casa. Tá uma loucura. Mas essa é a minha liberdade, eu escolhi isso. A liberdade é você poder escolher o que você vai fazer. Boa. E, cara, dentro da tua trajetória até o momento, qual foi... Talvez eu vou usar insight, mas é que eu ainda não achei a palavra para definir. A gente fez mais de 15 episódios para definir, eu ainda não achei a palavra. Mas qual que foi o insight que mais te tornou livre? Qual que foi a tomada de decisão ou o processo? O que te tornou livre, cara? Porra, o que me tornou livre... Cara, eu fazer as coisas com intencionalidade. Você vai ouvir eu falando isso sempre e pra todo mundo. Que assim, se a gente pudesse escolher, vamos falar a verdade, nem eu nem você estaria aqui, nem a pessoa que tá aqui com a gente gravando. A gente estaria com as nossas famílias, estaria em casa, estaria fazendo outra coisa, enfim. A gente não estaria aqui. Só que a gente escolheu estar aqui, então eu preciso estar presente e preciso ter muita intencionalidade no que eu tô falando. O que é intencionalidade? É você fazer valer o que você tá fazendo. Qual foi o objetivo aqui? Qual foi o objetivo da gente estar aqui hoje? De eu ter topado participar, de você ter topado me convidar, enfim, né? O que calhou isso? E beleza, qual é o objetivo? Por que você topou? Por que eu topei? E eu acho que a grande sacada é fazer as coisas com intencionalidade para você não se arrepender de alguma coisa. Seria algo do tipo... Cara, eu tô dando sempre o meu melhor, porque eu sei que que o resultado não tem como ser ruim se eu tô dando o meu melhor. Qual é o problema? Eu, por exemplo, vim pra cá, mas puta, cara, eu tô o mês inteiro longe dos meus filhos, eu queria estar em casa. Porra, ou eu tô no escritório, às vezes eu tenho que ficar até tarde. Porra, eu queria tanto estar numa churrascaria. Porra, eu queria... Você tá abrindo mão de uma coisa. E se você não tiver intencionalidade, a parada vai ficar toda cagada. Porque não... eu acho que a grande sacada é essa. Eu vou trazer um outro exemplo.
Olhando um ano pra trás, né? De um ano pra cá, eu emagreci 50 quilos. Nossa. Porra, eu tive que ter muita intencionalidade. Foi quase o meu peso. Então, entendeu? É muita coisa. E não tinha um filho pra me falar que eu tava daquele tamanho, tá? Tudo amigo da onça. E, enfim, nessa jornada eu tive que ter muita intencionalidade, porque eu fiz jejum intermitente de 24, 48 horas por 10 meses, fiz 0 carbo e comi doce uma vez por semana só durante 10 meses. Uhum. Cara, quer mais intencionalidade do que isso? Eu abri mão de um monte de coisa que eu queria muito fazer, que é continuar comendo. Uhum. Mas eu fiz porque eu tive intencionalidade. Então, a grande sacada pra mim de virada de jogo de vida é isso. Ter muita intencionalidade em tudo que eu faço. Boa. Isso como Gabriel, como empresário e na empresa. Como que a empresa seguiu o teu legado, seguiu aquilo que tanto tu e a Suelen imaginaram e que tornou vocês livres da empresa de vocês? Cara, eu acho que a gente tem pilares muito fortes como um protagonismo, onde a gente espera que a pessoa assuma as responsabilidades e faça por ela e sem precisar ser um interruptor que você fica apertando para funcionar, por exemplo, né? Eu acho que tá tudo em volta da cultura, tá? Se a gente for rodar, vai cair na cultura de novo. Que é passar a mentalidade nossa pra eles e que, cara, a gente é intenso, então o time naturalmente ele vai ser intenso também. A gente é muito protagonista, então provavelmente a maior parte do time também vai ser protagonista. E entender com clareza quais são os pilares da League Lead, né? Eu falei pra você de 3, a gente ampliou pra outros, pra conseguir dissecar mesmo a energia leaguer que a gente fala, para que todo mundo tenha clareza do que é esperado. E a gente tem avaliações lá dentro. Por exemplo, você se autoavalia como líder e depois o seu líder te avalia também. E aí tem uma parada que é tão louca assim, ó. Se o líder quiser dar uma avaliação positiva naquela área, vamos falar assim, pô, resultado não tem como falar, mas vamos botar... voracidade é um pilar da League Lead. Voracidade, é fogo no rabo. Quanto que você tem fogo no rabo pra fazer o que você tá fazendo? Beleza. Vamos supor que você foi mais ou menos. Eu sou seu líder, te dei que você foi bem. Ou você foi mal, eu falei lá na sua avaliação que você foi bem. E você se avaliou bem também. Só que os outros diretores, os líderes, sabem que aquela pessoa foi ruim, porque tá ali no dia a dia. É presencial, não tem como esconder, né? E aí, o que a gente fala como diretoria, como sócio, a gente fala o seguinte: tudo bem você colocar eu colocar que o Léo foi bem, sendo que ele não foi. Só que eu tenho que colocar no meu conformidade, que eu não fui conforme com as regras da empresa. E a gente cobra muita transparência, muito disso de fazer as coisas valerem, né? Semana passada uma pessoa me perguntou, cara, mas como que você faz pra cultura funcionar? E aí eu falei, cara, você precisa ter os guardiões da cultura. Ah, não, mas lá na minha empresa eu já tenho, os líderes fazem isso. Não, cara, não é o líder. Você vai pegar a galera lá do operacional, né? Ou até do tático, pode ser, mas a galera mais engajada naquele pilar que você quer evidenciar e coloca aquela pessoa como responsável, como guardião. Porque se ela faz bem, ela vai fazer melhor ainda, porque ela vai estar com uma responsabilidade e ela vai se importar em propagar aquilo para as outras pessoas. Todo mês a gente faz um all hands, que é mostrar pro time inteiro como a empresa tá indo, né? Como foi e para onde a gente quer chegar o próximo mês. E dentro disso a gente fala dos pilares e cada vez tem um pilar diferente. Não, me engano, é toda semana. E aí na semana tem a pessoa que se destacou naquele pilar. Na semana seguinte, ela pode ser escolhida para fazer uma palestra rápida ali de 20, 30 minutos pro time inteiro, falando como ela pensa, qual que é o modelo mental dela para ser tão bom naquela área. O que ele tá considerando? Quais são as variáveis? Enfim. Cara, muito legal. Isso funciona muito bem pra gente. Muito do que vocês implementam lá tem já como rotinas, como cultura. Eu vi bastante na V4 quando eu fui head de CS da V4. Muita coisa igual, e é por isso que essas empresas escalam. Porque elas têm coisas em comum que, querendo ou não, empreender, claro, tem o fator mercado, tem um fator sorte também, tem um fator momento, mas tem uma fórmula que faz com que negócios prosperem. E, cara, falando em fórmula, falando em coisas que vão dar certo, 2026 vai ser um ano desafiador. Por quê? Imposto novo.
Bom, tu vai te dar bem, até pode transformar o teu café restaurante num bar, porque vai ter Copa do Mundo e eleição, então, Já e tá no 11 gatilho, feriados, já, né? 11 feriados em dia de semana, então maravilhoso para quem tem um bar. Qual que, majoritariamente a tua audiência vai ser de infoproduto, querendo ou não. Uhum. Qual que seria a dica, o olhar, talvez algo que a galera não tá olhando ainda do infoproduto e que deveria olhar para 2026? Ah, meu, com toda certeza. Eu vou falar do que veio e do que virá, tá? Uhum. A gente tá num momento onde as pessoas estão ainda olhando muito para SaaS, InfoSaaS e IA, que eu acho que uma coisa tá até correlacionada com a outra, porque assim, já entenderam que as pessoas não querem mais parar para aprender, elas querem algo já mais mastigado. Então a IA ela tá ajudando bastante na entrega desses infoprodutos. Muitos deles estão plugando SaaS para agregar valor pro ecossistema. Só que tem uma coisa que ninguém tá vendo, que já tá aí há muito tempo, e é legal a gente estar aqui junto, porque você tá muito mais para um lado, eu tô mais pro outro, que é a galera de info ainda não entendeu a potência de ter um produto físico no ecossistema. Não entendeu. E, inclusive, eu acho que isso é até falado pelo próprio mercado. Existe um preconceito, que acha que todo mundo que trabalha com produto físico é golpista. Eu acho que ao contrário também é verdadeiro, né? Tipo, quem fica entregando esses produtinhos bosta também... enfim, só que é uma crença de que lado do muro eu vou estar. Eu prefiro estar dos dois, né? Juntando os dois, porque tem duas grandes potências que eu vejo que o mercado está começando a olhar para isso, que é a galera de produto físico faz muito bem, consegue escalar muito sem um expert. Imagina se tivesse um expert com audiência. Porra, imagina o tanto de coprodução que não daria pra fazer de sociedade, pegando a galera daqui que faz muito bem DR, construindo um produto muito bom pra galera que já tem audiência, 2, 3, 4 milhões de inscritos, enfim, de seguidores. Porra, é dinheiro, é só falar, gente, olha, meu produto aqui novo, comprem aí com a minha assinatura. E aí, no caso, o que tu tá dizendo é pra galera virar um coprodutor de alguém que tem muita audiência, ou pra, por exemplo, putz, eu sou um expert, eu tenho uma base, eu crio um produto físico pra vender pra esse pessoal? Cara, vamos lá. As duas coisas, mas como eu acho que a sua audiência até mais de DR, eu vou falar como uma grande oportunidade. Não precisa, a gente tá inclusive expandindo, o Papo de Escala fala com qualquer pessoa. Tá, então eu vou falar diretamente para algumas pessoas. Então, se você que tá entrando no digital, talvez o jeito mais fácil é você começar por info, mas ter um produto físico vai ser essencial para recorrência e principalmente para você gerar equity. Quem trabalha com info não tem equity. Quem trabalha com produto físico, se o produto é próprio, com certeza você consegue vender ali na frente. Se o produto é bom também. Se o produto é bom, tem algumas variáveis. Não vamos considerar que tá na variável perfeita. O infoprodutor ele só vai ter equity se ele descaracterizar a persona do expert para uma escola, para um instituto, alguma coisa do tipo. Senão, cara, não vai acontecer. Então tem já essa grande oportunidade para os dois lados. Para quem é infoprodutor, cara, tem duas coisas. Você pode ou aprender a criar o seu próprio produto, entender como que você vai fazer isso, que é um jeito completamente diferente de vender. Ou você pode ver alguém que já faz isso muito bem, assim como o infoprodutor já está acostumado a pegar um coprodutor para lançar ele, né? Ele pode pegar também um coprodutor, um sócio de produto físico. E vou falar pra galera de produto físico, se você não for essa pessoa, eles vão começar a fazer sozinhos. Então seja essa pessoa para trazer inteligência de negócio e una as duas coisas, porque inclusive poderia vender as duas coisas juntas, né? Total. A gente tem alguns clientes na empresa independente que eles chegam querendo saber como a gente escala com a Creator Economy. Alguns deles já tem produto, já tem info, ou algum deles já tem info, mas não tem produto e quer abrir um produto. Então esse é um movimento que está surgindo principalmente por conta da Creator Economy. Tem muitas marcas virais, né, sendo vendida por milhões e milhões de reais, de dólares. E para você que quer aproveitar esse hype, esse não é nem um hype, eu digo que é uma oportunidade de mercado, porque nunca houve uma oportunidade tão boa quanto os infoprodutos na pandemia, quanto essa de abrir um produto físico agora, que a gente tem um mercado crescente. TikTok Shop abriu, o YouTube Shop também está entrando com parceria com o Mercado Livre, se eu não me engano. A gente indica fortemente que você troque uma ideia com a galera da uShop. Eles são um gateway de pagamento já plugados com a Creator Economy e com toda certeza
chamando eles lá, eles vão te ajudar a identificar como você pode plugar um produto físico no seu negócio ou vice-versa, tá bom? Então, cara, queria agradecer o teu tempo aqui. Foi muito legal entender como tu pensa, como a League Lead se estruturou como negócio, quais foram os principais pilares que fez o negócio de vocês escalar para o ponto que vocês estão hoje. E queria deixar também aberto para que tu deixe algum recado pra galera. Fique à vontade. Cara, eu só quero trazer uma informação como uma provocação. A maioria das pessoas acham que ligação não funciona mais. Eu não sei se você pensa isso também, acho que não, né? Pois é, eu até ia trazer para debate isso, porque cada vez mais, por exemplo, eu não recebo uma ligação no meu telefone que a pessoa não seja meu contato. Sim. E agora também o iOS, ele tá bloqueando, não bloqueando, mas ele tá priorizando o RCS, né? Que é uma tecnologia nova de SMS. Sim. Como que é esse desafio para vocês, cara? Cara, pra gente, eu falo o seguinte, ninguém me deixa de mandar WhatsApp porque acha que talvez a pessoa não vai abrir a mensagem. Você manda porque é um canal que é muito bom. A ligação, como eu disse, a maioria das pessoas acham que não funciona. Até a gente quebra muito fácil essa crença falando o seguinte, se você ligar pra sua lista inteira e ninguém atender, você não vai pagar nada, porque a gente só cobra pelas ligações atendidas. Mas para você ter ideia, de uma lista de lead que se inscreveu pro teu negócio para falar com você, né, para receber a tua comunicação, mais de 80% atende e mais de 60% ouve até o final. As pessoas que ainda pegam as informações de como fazer as melhores práticas, né, com a gente, conseguem ter retenção de 80%, 90%. Vocês dão todo esse suporte? Sim, sim. É uma plataforma de autosserviço, mas a gente não é fornecedor de ligação SMS, a gente é parceiro. Eu falei para você, a grande sacada tá no tanto de inteligência de negócio que a gente consegue contribuir com as pessoas que batem lá na nossa porta, que estão lá com a gente. Essa é a sacada. A nível por exemplo, falando agora do RCS, a gente já está em momento de implementação. A gente acabou de assinar um contratão aí com o fornecedor por 10 anos de exclusividade de venda. Então, provavelmente, se você faz RCS e compra de alguém do Brasil, provavelmente a gente vai passar a fornecer para essa galera. Cara, RCS é muito legal porque já aparece com o contato salvo, com legal, a foto, né, da empresa e te dá muito mais possibilidade de fazer, né? Ele vai possibilitar ter conversa também, assim como o WhatsApp, né? Ele é bem interessante. Agora, falando do iOS, cara, o que tá acontecendo dependendo, ele vai chegar, vai tocar. E se você não atender, pode ser que ele caia na caixa postal e transcreva. Só que, de toda forma, a transcrição ela vai chegar para a pessoa e ela também vai ver. Só que é uma quantidade mínima. Vamos falar, quantas pessoas no Brasil usam iPhone, o iOS? Não passa de, se eu não me engano, dá 17%. Nossa, é muito baixo. 15%. Eu não sei se aumentou, pode ser que tenha aumentado, tá? Mas a última pesquisa que eu vi estava em torno disso. Então, se a maioria tem um Android, e você vai deixar de usar uma ferramenta por conta dessa variação muito... Sim, é uma conta que não chego nem a fazer. Não é algo que as pessoas questionam muito. E de qualquer forma, se o cara não receber a ligação, a League Lead ataca em outras frentes junto com a pessoa. E a ligação é o seguinte, a pessoa não atendeu, você programa lá na League Lead para tentar de novo daqui meia hora, uma hora, ou em seguida, você consegue fazer novas tentativas até a pessoa atender e enfim... essa parte é bem tranquila. E o negócio ligação não é melhor do que o WhatsApp não é melhor do que ligação, que não é melhor do que e-mail, você tem que usar todos os canais disponíveis. A gente brinca que se desse para você mandar sinal de fumaça, um bolinho quentinho com motoboy lá na casa do seu lead, do seu cliente, você deveria mandar. Tanto, a gente tá cogitando colocar carta no nosso... Cara, eu já fiz disparo de carta num lançamento. É uma bucha, né? Mas a gente tá legal. Pensando em comprar essa briga aí. E a galera fala tanto de, nossa, empilhamento de funil e não sei o quê. Comunicação também, querendo ou não, é um funil. Sim. E assim, ó... O negócio não é mais você ficar focando em tempo de tela. O tempo de tela, todo mundo já tá correndo atrás disso. Você precisa ocupar espaço mental. Espaço mental é quando você sai da tela e começa a invadir a vida da pessoa de forma positiva, né? Então, a ligação, o WhatsApp e todos os canais que você tem disponível vai te ajudar a fazer isso. Você precisa, sim, fazer um trabalho muito bom de tráfego, muito bom orgânico nas redes sociais, mas se você não usar o máximo de canais que você tem disponível, você vai perder para o seu concorrente. Isso é um fato. Boa demais.
Agradeço demais a tua visualização até aqui. Eu sou Léo, @realmente Léo, diretor de marketing da empresa independente. Hoje estive com Gabriel Gandon. Eu tô com Randon na cabeça porque eu viajei recentemente e eu vejo vários caminhões. É verdade. Mil perdões, cara. Tudo bem. Pra galera te achar nas redes sociais... @Gandon, com 2 N's no final. Ou LeagueLead também. Vai me achar por lá como expert da LeagueLead. Boa demais. E todos os links vão estar aqui na descrição, tanto do Gabriel quanto da LeagueLead. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Boa.